Paulo, mais uma vez, obrigado por nos visitar aqui, falar um pouco aí sobre as atualidades da Absolute, sobre os fundos de vocês. É uma casa que a gente já usa há muito tempo aqui em nossas alocações, né? Como eu falei, a gente tem cota aqui no Absolute Pace e no Vertex desde 2019, rendendo excelentes frutos para nós. Mas acho que é legal a gente aproveitar esse momento e trazer um pouco de quem é a Absolute. Então, por favor, nos conta um pouco a origem da Absolute, quando começou, quem foram os sócios fundadores. Absolute é uma casa que foi fundada em 2013, né? Então a gente completou ano passado 10 anos de existência. Foram dois grupos, né? Você teve o primeiro grupo vindo do Santander, né? O Fabiano Rios, o Calil e o Felipe. Eles são mais especializados no multimercado. Na realidade, são não vou dizer que seja do multimercado, mas o Fabiano é o CIO, o Thiago veio da Ashmore, ele é o CEO. Então, na realidade, você veio uma equipe, né, que era, digamos assim, multidisciplinar, né, que faziam várias coisas que se completavam para montar. Então, dois grupos, né, o Fabiano, o Calil e o Felipe, e o da Ashmore vieram o Boto e o Thiago. Então, 5 pessoas. Foram 6 os fundadores, teve mais um também que já saiu, mas veio do Santander. E hoje nós somos basicamente 59, né, depois de 10 anos. Que custódia vocês estão hoje? 35 bilhões. Caramba. Tá? E a gente tem hoje fundos, né, a casa começou com duas estratégias, estratégia multimercado e a estratégia de arbitragem. Em 2018, a gente começou a parte de ações, né, que o PACE, né, acaba sendo o fundo principal. Em 2022 eu me juntei para montar a área de crédito líquido, e no início desse ano a gente trouxe a equipe da Dama para fazer crédito estruturado. Então, olha só, vamos ver aqui, ó, esses dois fundos que a gente está falando. Aqui o Absolute Pace, né, desde lá início de 2019, com 78% contra 46% do CDI. E o Absolute Pace, acho que aqui é mais legal a gente comparar com o Ibovespa, né? Sim. Apesar de um long biased. Ele tem algumas vezes mais do que, são 4 vezes mais do que o Ibovespa. Aí, ó, 52% de retorno Ibovespa, 200 do Absolute Pace. Trazendo muita alegria para nós, hein? Acho que o grande diferencial que a gente tem no final hoje, né, com essas 60 pessoas, é ter muita troca de informação, né? Então, essa é uma riqueza de informação, a gente faz tudo muito horizontal, todo mundo participa de tudo, todas as discussões, tem acesso a tudo, e a gente procura trocar essas informações para melhorar todos os produtos no final do dia. Bom, então vocês não separam tantas áreas, mas como funciona assim, a tomada de decisão de vocês lá? Como é que é organizado isso? Basicamente, assim, você tem as equipes que são dedicadas a determinadas estratégias, né? Então, se a gente olhar o Vertex ou os multimercados, você tem os gestores que têm riscos que eles podem alocar, né? O Pace, o pessoal do Pace, né, o Christian e o Ring, eles têm risco também dentro, o pessoal de arbitragem também tem risco, e o Fabiano capitaneia, né, a equipe inteira, né, com relação às posições e tudo mais, mas cada um tem seu risco. Eu acho que uma grande diferencial no final do dia que a Absolute tem é que é uma equipe bastante antiga, que trabalha há muito tempo junto, né? A gente tem um turnover muito baixo, né, uma troca de pessoas muito baixa da equipe. Isso faz com que você consiga funcionar e ter essa troca de informação de uma forma bastante eficiente, né? Muito se fala assim, eu vejo no mercado de ter uma gestora de um fundo só que faz uma estratégia só. Mas até onde eu sei, a própria estratégia da renda fixa complementa da renda variável. Então, esse foi uma mudança. Se a gente olhar 10 anos atrás, quando a própria Absolute começou, olhava-se muito mal, né, uma gestora que tinha várias estratégias. Ao longo do tempo isso mudou, e hoje está se vendo que é muito importante você ter várias estratégias dentro da casa. São complementares. Porque as estratégias são complementares. Então, a gente está falando de uma emissão de crédito, às vezes é importante para você falar com o pessoal de juros. Você tem um evento com uma empresa, afeta não só o equity como o crédito. Então, essa fluidez da informação, todo mundo senta no mesmo salão, as informações elas fluem muito rápido, né? E isso que acaba você tendo uma vantagem em relação a isso. E outra coisa, você tem, por exemplo, uma equipe econômica capitaneada pelo Tâmega, né, que é à disposição de todas as áreas,
né? Então, isso também te traz um conhecimento e uma solidez muito grande dentro dos produtos, né? E o que faz assim, um pouquinho o Absolute Pace e o Vertex, principalmente, que são produtos que se destacam mais assim, do mercado? A renda fixa ela já é um pouco mais padrão, claro que vem muito da qualidade que vocês têm ali dentro. Mas que tipo de estratégia tem? Hoje em dia, muita gente quer estar protegido do cenário doméstico, quer estar internacionalizando capital. O que vocês fazem ali dentro de cada estratégia? Vamos começar lá dos fundos multimercado. Acho que tem 2 pontos importantes. Primeiro, essa questão da internacionalização que você tem dos fundos, né? E a gente pode dizer que hoje o Brasil é uma das estratégias que a gente escolhe, né? Então, não necessariamente o Brasil vai ser a maior posição. Não, nos últimos anos, inclusive, não é a maior posição. E a outra coisa que a gente consegue ser muito trazer muita resiliência nos resultados dos multimercados tem a ver, primeiro, que a gente ganha dinheiro, se a gente olhar desde o início, em todos os mercados. Mercado então, bom, mercado ruim, em qualquer lugar do mundo. Juros, moeda, bolsa, a gente sempre ganhou dinheiro. E o que acaba funcionando muito bem, né, para essa resiliência é que não necessariamente a gente ganha dinheiro nos mercados nas mesmas horas. Então, a gente sempre tem alguns mercados em destaque que acabam sendo, fazendo com que a gente consiga ter resultados positivos. E outra coisa que é muito importante é a questão de controle de risco, né, de você olhar a questão de stop loss, né, de você montar uma posição, ver que perdeu dinheiro, zerar a posição, depois pensar de novo. E a casa acaba sendo muito focada não na questão do nominal, né, mas a gente ter uma relação risco-retorno boa para o fundo. Dando o exemplo do Vertex, o pior resultado que ele teve ano calendário foi 2016 com 96% do CDI, nesses 10 anos. Então isso também traz para o cliente, né, uma experiência boa, né? Que é consistente. Que é consistente, que anos ruins não são anos com retornos negativos e tudo mais. Pelo contrário, 2022 foi um ano péssimo para a economia e foi um ano que o fundo deslanchou muito retorno. Né? Exatamente. Tá. E o Pace, ele é um fundo long bias, né? Eu acho que o grande diferencial de um fundo long bias no final do dia acaba sendo que ele pode ganhar dinheiro com posições compradas e posições vendidas. Então, o fato de você ter um fundo que pode ter posições vendidas, você consegue defender o fundo também em situações ruins de bolsa. Então, 2022 foi um ano que a gente ganhou mais dinheiro em posições vendidas do que compradas. 2023 a gente ganhou mais dinheiro em posições compradas do que vendidas. Então, você tem mais mecanismos de proteção do fundo, né? E outra coisa que é importante também no long bias é a questão de você ter um fundo ágil, né, que você vai estar mudando as posições compradas e vendidas, né? Quer dizer, as posições brutas e líquidas do fundo, né, no final do dia. A bruta é o somatório das posições compradas e vendidas, e a líquida é a diferença das compradas e vendidas que você tem no fundo. E que nem antes deu um exemplo aí na nossa conversa, vocês podem ter no início do ano uma convicção de estar posicionado numa empresa e no segundo semestre já mudou totalmente e estão apostando na queda ou na alta e vice-versa. O que a gente olha muito é a questão do preço do papel, né? Então, a um determinado preço a gente gosta, um outro preço não necessariamente a gente vai estar gostando. Então, acho que esse exercício, né, de sempre estar revendo, né, as posições, reanalisando os papéis, com as últimas informações que tem, é que faz a gente conseguir ter um resultado adequado, né? A gente, como eu falei antes, a gente já tem posição há muito tempo nesses fundos, segue alocando, e hoje vocês veem assim, o que é o capacity desses fundos, tanto para o Vertex quanto para o Absolute? Há assim, algo em mente de que ali na frente vai fechar? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que a grande diferença que a gente teve dos anos para cá é que, na realidade, as gestoras começaram a se internacionalizar, né? Então, contratar gente que opera mercado lá fora e ficar menos dependente do mercado local. Então, hoje a gente assim, acho que não tem nem discussão, não tem preocupação nenhuma quanto a isso. E, bom, de qualquer forma, vocês seguem nessa estratégia de expansão de estratégias e profissionais para cada vez mais as possibilidades de mercado e capacidade de gestão seguir aumentando, é isso? Exatamente. O que a gente fala, assim, todos nós somos melhores por estarmos dentro da Absolute, no que tange a você conseguir acesso à informação, velocidade de informação e, com isso, construir produtos melhores, né? E uma coisa assim que a gente acha bem importante aqui, existe alguma política de reinvestimento por parte dos sócios dentro dos fundos da Absolute? E se tu puder expor assim, o que é hoje o que é de todo esse recurso que a Absolute gera e que também é dos sócios? Então,
Hoje, basicamente, assim, grande parte do bônus que você recebe, você tem que alocar em fundos da casa. Então, você pode alocar em qualquer um das estratégias da casa. Você não... Então, basicamente, a gente faz isso, tá? E ele tem que ficar investido pelo período de 3 anos, no mínimo, né? Legal. E vocês divulgam assim, o que é dentro desses quase um pouco mais de 35 bilhões, o que é dos sócios? Isso está disponível lá no formulário de referência. Ah, legal. Paulo, o que tu quer deixar de mensagem para os nossos clientes que alocam no Absolute, são investidores? O que tu acha que é importante falar? Acho que é importante, mais do que nunca agora, com a redução da taxa de juros, você ter uma carteira diversificada, né? Não ficar concentrado em CDI e tudo. E até o que a gente estava discutindo, né? O CDI, se a gente olhar em 2020, ele foi todo mundo que ninguém queria ter CDI, porque o CDI foi para muito baixo. A gente passou um período nesses últimos 2 anos que o CDI era o queridinho, todo mundo queria só ter CDI, que basicamente a gente chegou a ter ali praticamente juro real de 8%, 9%, 10% quase, né? Então todo mundo só queria CDI e esquecer o resto. E como diversificar a carteira, né? De você ter proteção em inflação, CDI, bolsa, multimercado, e ter uma carteira que seja justa para o risco que cada um quer tomar, que não só que quer tomar, que aguenta tomar também, que é outro ponto, né? E bom que a gente pode encontrar tudo isso no Absolute, com o Creta, Vertex e o Pace, né? E os fundos de arbitragem também. De arbitragem também, né? Mas esse está dentro do Vertex também um pouquinho, né? Também está dentro do Vertex, exatamente. Legal. Então tá, esse é um pouquinho da Absolute. Espero que vocês tenham gostado, hein?